Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Bom dia, meus amigos. Mais uma vez voltamos aqui para o nosso debate da questão mais importante e crucial do Estado brasileiro, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança pública. Segurança pública, desafios de uma sociedade em guerra, tema levantado e já discutido pela Academia Brasileira de Filosofia. Hoje nós temos para debater o assunto o delegado titular de Bangu, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Neves, e o delegado de Polícia Federal, Lourenço Pompilho da Hora, que além de delegado é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, faculdade na qual, inclusive, eu me formei. Segurança pública é um problema que vem cada vez mais ceifando vida de policiais. Segurança pública cada vez mais, ao contrário do que devia fazer, reprimir a criminalidade, vem sofrendo muitos problemas em função dessa criminalidade. E é por isso que eu gostaria de ouvir um pouquinho os dois grandes especialistas sobre uma questão que me parece muito importante. A primeira delas, parece que está havendo um desarranjo entre as forças criminosas no Estado. O PCC, que é o grupo organizado de bandidos criminosos em São Paulo, tinha uma ligação com o Comando Vermelho e, ao que parece agora, está trocando de time, e apoiando a ADA, os amigos dos amigos. Além disso, um outro problema que nós estamos vivendo na nossa cidade é que setores ligados à milícia, ao que parece também, estão entrando nesse mercado vinculado às drogas. Nós sabemos que foi feita uma CPI das milícias no estado do Rio de Janeiro e, ao contrário do que deveria ter sido, em vez de melhorar essa situação no estado, ao que parece, as milícias cresceram mais ainda depois dessa CPI. Gostaria de começar com o delegado Marcos Neves, que teve um importante papel no combate a esses grupos organizados chamados de milícia. Bom dia, delegado Marcos Neves. Me dê as suas impressões sobre esses dois temas que eu levantei agora. Bem, bom dia, doutor Itagiba. Bom dia, doutor Lourenço, Pompilho da Hora. É um prazer estar aqui com os senhores, debatendo a questão da segurança pública. O grande problema hoje que nós enfrentamos na segurança pública, a meu ver, é a inoperância das polícias, em especial da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse problema, essa falta de dinamismo das instituições policiais, na minha modesta opinião, ela começou a ser implantada há aproximadamente 10 anos e retirou das polícias civil e militar o que há de mais importante na atuação repressora do Estado, que é a questão da efetividade. Nós hoje direcionamos a nossa preocupação no dia a dia, no exercício da função pública, para cumprir praticamente, unicamente, as formalidades impostas pelo Código de Processo Penal em relação ao inquérito policial. Então, a máquina hoje do Estado, da Polícia Civil em especial, funciona cumprindo essas formalidades. O programa Delegacia Legal, que foi instaurado no ano de 1998, criou uma série de formalidades, uma série de burocracias que são desnecessárias para a atuação policial. Hoje a gente vive um problema grave com relação a esse desmembramento do PCC com o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. E alguns especialistas em inteligência policial vislumbram a possibilidade de uma guerra, um banho de sangue no estado do Rio, porque, segundo eles, o PCC planejaria invadir determinadas comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. Essa é uma questão grave que merece uma atenção toda especial da Secretaria de Segurança, um trabalho de inteligência. As UPPs hoje, que ocupam determinadas comunidades, estão sucateadas. A gente não vê uma atuação mais intensa das UPPs na repressão do tráfico de drogas. Isso cria um ambiente favorável para a atuação dessas facções, das organizações criminosas. Com relação às milícias,
Eu hoje estou numa comunidade da uma delegacia da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde há milícias, principalmente em Campo Grande e Santa Cruz, a organização conhecida como Liga da Justiça, que começou a ser formada mais ou menos no ano de 2000, com um deputado e um vereador, Jerominho Natalino, que foram presos, hoje cumprem pena em presídio de segurança máxima. Essas organizações criminosas se sustentam em cima da exploração do transporte alternativo. Inicialmente, em cima do transporte alternativo, expandiram a exploração da sua atividade para a venda superfaturada de gás de cozinha e para a exploração da chamada gatonete. Com a prisão de diversos membros da Polícia Civil e da Polícia Militar que tinham envolvimento direto com a criminalidade, com as milícias, isso abriu espaço para que criminosos que não tinham vínculo com as instituições policiais ocupassem o comando dessas organizações criminosas. E essas pessoas que hoje comandam a Liga da Justiça, em especial a Liga da Justiça, em razão de objetivarem o aumento do lucro, elas começaram a praticar também crimes que são chamados crimes comuns, como tráfico de droga, roubo de carga, roubo de auto. E isso está causando um grande problema, porque nós verificamos que os índices vêm explodindo, né, principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os jornais, os meios de comunicação vêm publicando as pesquisas do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, e nós verificamos que principalmente roubo de carga, roubo de auto e homicídios vem aumentando muito na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em razão desse domínio de pessoas que tinham envolvimento com tráfico de drogas e hoje comandam essas facções criminosas. É uma questão que merece uma atenção toda especial da Secretaria de Segurança Pública, porque não havendo uma repressão qualificada agora, a tendência é que o quadro se agrave com o passar do tempo, né? Então, eu tenho participado de algumas reuniões com delegados de polícia, em especial do Departamento de Polícia Especializada, que se preocupam e têm tomado medidas iniciais para reprimir essas organizações criminosas. Agora, só o tempo dirá se essas atuações vão produzir efeito ou não. Delegado Lourenço Pompilho da Hora, como lhe parece essa ameaça que o Estado do Rio está vivendo, né? E de que forma você vislumbra que as autoridades federais, a Polícia Federal, poderia atuar para minimizar e para auxiliar as forças do Estado do Rio de Janeiro no combate a essas duas modalidades criminosas, as quais nós mencionamos agora há pouco? Doutor Marcelo Itagiba, é um prazer estar aqui. Sou sempre um prazer estar com o meu eterno chefe, meu superintendente, e que me deu muito suporte na época que eu atuava na Entorpecentes e já vivenciávamos essas questões. Meu grande parceiro, Marcos Neves, colega de curso de pós-graduação, colega de pista, né? Essa questão do PCC é muito preocupante, porque nós, o senhor era superintendente do Rio na época, 2003, né, na inteligência da Entorpecentes, quando viajávamos a Mato Grosso para desmantelar, desestruturar organizações criminosas, nós constatamos, isso está registrado pela nossa inteligência daquela época, essa união do Comando Vermelho com o primeiro Comando da Capital. O primeiro Comando da Capital é uma organização criminosa que mereceu até meus estudos acadêmicos, e é uma organização preocupante, porque diferentemente de tratar o tráfico como negócio, né, ela gosta e desenvolve, né, uma ideologia que cria, né, a base de um discurso e prima pela violência. Como estou há algum tempo fora, né, dessas questões, me surpreendeu essa participação do ADA, né, como cresceu essa organização, que na nossa época era muito fraca e hoje está aí disputando espaço. Eu vejo que a Polícia Federal deve focar essa questão também com primazia. Nós temos instrumentos, nós temos profissionais capazes, né, de atuar nessa inteligência para que a gente possa, num espectro de força-tarefa, né, como já realizamos lá atrás, combater esse contexto. Só através de, não vou dizer que é a única solução, sempre amadurecendo, não é uma única solução, mas é que a melhor que nós experimentamos até hoje foi a força-tarefa para esse estado de coisas que vive o Rio de Janeiro hoje.
As autoridades precisam estar conscientes que o medo chegou às nossas casas, né? Chegou à casa dos policiais e são os que mais estão morrendo. Nós temos aí mais de 160 policiais, os divulgados pela imprensa mortos. Então, se nós não nos organizarmos, e a Polícia Federal também, e principalmente no Rio de Janeiro, focar essa questão do tráfico num espectro, volto a falar de força-tarefa, eu vejo que a coisa vai ficar muito mais tenebrosa do que está sendo hoje. Delegado Marcos Neves, nós observamos que a política desenvolvida nos últimos 10 anos no estado do Rio de Janeiro elegeu um tipo de atuação e se baseou única e exclusivamente num tipo de atuação. São as chamadas UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, que eu chamo de Unidade de Propaganda Política, que, na verdade, repetiram, né, modelos anteriores com um novo rótulo. Já tivemos nas comunidades os postos de policiamento comunitários, já tivemos em algumas comunidades os GEPAs, Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, né? E tivemos ultimamente as UPPs. Ocorre que no passado, né, o objetivo era ter uma força policial presente em determinadas localidades como uma parte integrante de uma política de segurança. No meu entender, as chamadas UPPs se tornaram a única opção de política de segurança implementada pelo Estado. Com isso, não se realizou mais o combate, o enfrentamento, né, dos criminosos que estão fortemente armados, né, em todas as comunidades. Como não houve enfrentamento e a droga continuava a ser vendida, né, esses bandidos, esses criminosos, ampliaram, né, a sua área de atuação. Foram para o interior do estado, foram para a região dos lagos, se fortaleceram, se fortificaram e estão agora novamente causando apreensão e terror no estado do Rio de Janeiro. Então eu acho que o que nós precisamos hoje é voltar à política de enfrentar os bandidos. Hoje a sociedade está acuada. Os policiais estão, de alguma forma, sendo acuados. E o que nós fizemos no passado foi justamente reverter essa posição para colocá-los submetidos, né, à força da lei e da polícia. Eles é que estavam acuados. Então, nós temos um problema sério hoje. É uma organização criminosa que traz agora, como diz muito bem o delegado Lourenço, uma ideologia, né, proveniente de São Paulo. E isso é algo que vai aumentar e muito a nossa insegurança. Aliado a isso, nós tínhamos no passado 2 tipos de milícia atuando. As milícias que se formaram em comunidades como cobertor protetor, né, da comunidade, né, e outra milícia, que é aquela que se organizou para tomar comunidades e explorá-las economicamente, né? Com a repressão que foi feita, botou tudo no mesmo saco. E o que nós estamos vendo hoje é que esses indivíduos que se organizaram para tomar comunidades e explorar as comunidades, hoje também estão entrando para o mercado de drogas. Então eu vejo com muita preocupação a possibilidade, não muito distante, de nós virmos a ter, primeiro, um banho de sangue na cidade do Rio de Janeiro, em função das disputas territoriais. Em segundo lugar, a união, né, de todos os elementos criminosos numa única organização, porque esse é o objetivo, né, do PCC, do primeiro comando da capital, é unificar todo o discurso, unificar todas as ações e torná-lo, né, o órgão criminoso mais forte em todo o país, não apenas no estado do Rio de Janeiro. Então, gostaria de ouvir, né, a sua opinião de que forma nós poderíamos hoje, né, atuar
nesse combate para a desarticulação e para inviabilizar essa tentativa de estruturação única, né? Não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Doutor Itagiba, o senhor tocou na questão essencial, e eu vou aqui citar um dos maiores penalistas brasileiros do Brasil, chamado César Roberto Bittencourt. César Roberto Bittencourt tem um tratado de direito penal, talvez seja a obra mais utilizada hoje pelos estudantes, pelos acadêmicos de direito. E no seu tratado de direito penal, César Roberto Bittencourt, no primeiro volume, primeiro parágrafo, primeira frase, afirma o seguinte: falar de direito penal é falar de violência. O grande problema hoje que nós vivemos na segurança pública do Rio de Janeiro, em especial no Rio de Janeiro, é que aqueles que estão gerindo a segurança pública querem fazer o omelete e não querem quebrar os ovos. Fazer segurança pública numa situação de guerra em que nós vivemos envolve necessariamente a instrumentalização da força. E nós não podemos confundir eficiência com efetividade, são coisas diferentes. A eficiência tem natureza instrumental, a efetividade tem natureza teleológica, ou seja, é a razão de ser da operação policial, da estrutura da segurança pública. Ela tem que ter uma dinâmica voltada para a efetividade. E efetividade em matéria de segurança pública envolve 4 temas que são importantes, 4 itens, que são a apreensão de arma, a apreensão de droga, prisões em flagrante ou cumprimento de mandado de prisão e o muito criticado auto de resistência. O grande problema do chamado auto de resistência não está na quantidade, como equivocadamente muitos especialistas em segurança comentam. Nem no instrumento. Nem no instrumento. O grande problema do auto de resistência é o respaldo na legalidade. Nós temos dispositivos previstos no Código Penal e no Código de Processo Penal, em especial o artigo 23, inciso 2, artigo 25 do Código Penal e o artigo 292 do Código de Processo Penal, que estabelecem regras muito claras para que a polícia instrumentalize a força quando necessário, para fazer valer o que o senhor muito bem colocou, o império do direito. É uma expressão de um autor americano chamado Ronald Dworkin, tem uma obra intitulada O Império do Direito. Nós temos que resgatar esse compromisso com a efetividade. A questão hoje ela é gravíssima, porque, como muito bem colocou meu colega Lourenço Pompilho da Hora, nós temos hoje, até hoje, 129 policiais mortos no Rio de Janeiro, 318 baleados e mais de 100 aleijados. Porque nós temos que entender que o grau de violência empregado pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro causa uma sequela grande naqueles que não morreram. Porque tem muitos policiais que estão em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de rodas, tetraplégicos em cima de uma cama. Então, a gente tem que pensar a coisa de uma maneira bem objetiva, sem muita firula, e ouvir aqueles que entendem segurança pública, que fizeram segurança pública durante toda a sua vida. Eu lembro que o senhor, quando foi secretário de Segurança Pública, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 delegacias da capital, e a regra era muito clara. Nós temos como referência maior o ordenamento jurídico. O confronto não é uma razão de ser, mas é um instrumento que a polícia utiliza. E quando a gente confronta a criminalidade se utiliza de armas de guerra para impedir a ação legal da polícia. Esse confronto, inevitavelmente, causa um resultado morte. E se tiver que morrer alguém em confronto, que morra o criminoso e não o bandido. Eu me lembro quando eu passei pela minha primeira titularidade na capital, a 36DP, a 36ª Delegacia Policial em Santa Cruz. Assim que eu cheguei na delegacia, eu despachando o expediente da delegacia, um colega meu, eu tenho até vergonha de falar isso, mas vou citar essa experiência como algo que deve ser reprovado constantemente nas instituições. Um colega meu, delegado de polícia, deu um despacho num procedimento da 2ª Vara Criminal, uma determinação de um juiz de direito, determinando uma busca e apreensão na favela de Antares, no Rio de Janeiro. E o despacho do delegado foi no seguinte sentido: Excelência, infelizmente, nós não podemos cumprir a sua ordem porque Antares tem muito bandido. E a polícia não ingressa em Antares porque lá tem muitos criminosos, muito bem armados. E eu disse para esse meu colega o seguinte: nós, policiais, o Estado, entra em qualquer comunidade para fazer valer o império do direito. E nós fizemos uma diligência em Antares e eu levei 4 horas para conseguir entrar na comunidade e cumprir a ordem judicial. Mas cumprir a determinação do juiz. Saí dali, me encontrei com o coronel comandante do batalhão, coronel Raul Brix, hoje na reserva, e nós iniciamos uma repressão qualificada à criminalidade que atuava em Antares. E durante um ano, com apoio do Ministério Público,
nós, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu não tenho prazer nenhum em instrumentalizar a força, mas infelizmente nós geramos 27 autos de resistência em Antares. E Antares ficou um brinco. 2, 3 viaturas circulavam dentro de Antares com tranquilidade, sem sofrerem nenhum tipo de represália por parte do tráfico de drogas. Essa experiência que eu tive mostrou que a integração das forças policiais é de fundamental importância, mostrou que a instrumentalização qualificada da força produz resultados concretos e mostrou que o Estado tem que ter esse compromisso e saber diferenciar eficiência de efetividade. São coisas diferentes. Hoje a eficiência policial virou um fim em si mesmo. E essa burocracia exacerbada das instituições policiais causa uma deformação no sistema que leva a esse caos que nós vivemos hoje. Policiais morrendo, feito ratos no meio da rua. E outra coisa, a resposta é pífia. Não há uma resposta imediata por parte do aparelho repressor do Estado. Nós temos que corrigir essa deformação com comprometimento, ouvindo pessoas que conhecem a segurança pública e que já fizeram segurança pública no Rio de Janeiro. Nós temos referências na Polícia Civil. O senhor conheceu muito bem o delegado Álvaro Luiz, que foi meu professor na Academia de Polícia, e agia... Álvaro Luiz Pinto e Souza. Álvaro Luiz Pinto e Souza, e tinha muito clara essa ideia de que é necessário comprometimento com as formalidades, porque através das formalidades do inquérito policial nós vamos apresentar um trabalho qualificado ao Ministério Público, vai gerar uma denúncia e um processo penal que culmina com uma condenação, mas a polícia tem que ter em mente de forma muito clara a questão da efetividade, do confronto qualificado às organizações criminosas, em especial hoje o tráfico de drogas e as milícias. Delegado Lourenço Pompilho da Hora, o senhor é um especialista, professor de Direito. Eu fico, às vezes, vendo esses policiólogos falando, né, como se fossem grandes experts, né, em atividade policial, né, e só pode falar da atividade policial quem a pratica. Essa que é a grande verdade. É aquilo que não se aprende na teoria, mas é algo que se aprende na prática, no dia a dia. Por isso que o policial antigo, né, o policial com estrada, tem que ser ouvido e tem que ser respeitado. Por isso que a antiguidade é posto, né, e sabedoria, né, nas comunidades é a sabedoria proveniente daqueles mais antigos. Aí eu vejo as pessoas criticando, esses policiólogos criticando, né, os autos de resistência, que tem que acabar com esse instrumento chamado auto de resistência. E o que é o auto de resistência? Nada mais, nada menos do que a formalização do fato acontecido, aonde, através da palavra de quem executou, né, e de possíveis testemunhas, né, fica demonstrado que o agente público agiu no interesse da população, em sua defesa e na defesa de terceiros, a uma força que se contrapôs à força do Estado, que se contrapôs à força do direito. Então eu queria ouvir, né, a sua experiência, o seu saber, né, a respeito dessa questão, que foi algo que eu aprendi a fazer logo no meu início da minha atividade policial, com policiais experientes, com policiais antigos. Eles sempre me disseram o seguinte: 2 coisas que um delegado de polícia tem que saber fazer e fazer bem: é lavrar auto de prisão em flagrante e lavrar auto de resistência. Itagiba, o senhor falou uma coisa muito interessante que me leva a muita reflexão. Eu ingressei na Polícia Federal no ano de 1996, 97, aqui no Rio de Janeiro, e até aquela oportunidade não tínhamos ainda essa juvenilização da polícia, né? Eu tive a oportunidade de aprender com mais velhos, os mais experientes, nem ver mais velhos, mais experientes do que eu, né? Eu que venho do mundo acadêmico, né, magistério, ingressei na polícia e já tinha isso na mente, né? Já tinha aprendido com meu pai. A experiência e o campo é tudo. Então eu falo muito, eu pratico natação aos 40 anos. Quem são os melhores técnicos de natação? Foram aqueles que foram atletas de natação. Quem pode falar de polícia? E até porque na polícia, seja ela federal, civil, militar, existem profissionais com formação acadêmica densa. Eu falo isso, cavaleiro hoje, quantos colegas estão aí, aqui nós temos mais 2 colegas que têm atividade acadêmica densa. E ficamos, às vezes, né, escutando determinadas expressões
Eu me lembro muito bem quando concluí a minha tese, né, de doutorado, que citamos alguns nomes aqui do meio acadêmico, mas que de campo não tem nenhuma experiência, né? Não sabe o que é a vida do policial em campo. E como é tenso. Eu me lembro que às vezes eu entrava em comunidade, começava o tiroteio, eu falei, meu Deus do céu, eu estudei tanto para estar aqui. E com o tempo eu fui amadurecendo, foi um sofrimento assim, muito, vamos dizer assim, denso, mas eu pude, né, amadurecer essa questão e até treinar como entrar e como sair de comunidade, preservando aquelas pessoas, mas não, né, assim, preservado um possível evento de um auto de resistência. E aí sim, realmente, nós temos que procedê-lo. Né? Dizer o instrumento é um instrumento inadequado, um instrumento é um instrumento que autoriza, né, ou cria oportunidade, né, para determinados abusos. A gente está falando há pouco sobre abuso aqui, nós estamos sobre, né, o crio do abuso há muito tempo e soubemos e sabemos sobreviver. Independente de outras estruturas, instituições que se acham deuses ou querem ser deuses e não estão em campo ali para desempenhar a nossa função. Então eu vejo, a gente está falando em auto de resistência, que nós vamos ter muitos autos de resistência se o Estado se reorganizar agora para poder tentar sobreviver ao que estamos passando. Não é nem resgatar, não, é sobreviver. Eu até digo, delegado Lourenço Pompilho da Hora, e digo a todo momento, o policial, delegado Marcos Neves, hoje vive num constante estado de legítima defesa putativa. Sim. Porque ele não sabe de onde vai partir o ataque contra ele. O delegado Marcos Neves mencionava agora há pouco tempo que ele passou numa determinada localidade no Rio de Janeiro, onde os bandidos armados de fuzis, vestindo uma espécie de uniforme que se assemelhava ao da Core ou do BOP, né, faziam blitz em plena via pública, né, buscando, na verdade, não apenas roubar, mas identificar policiais para eliminá-los. Então o policial hoje vive num estado constante de legítima defesa putativa, que será, quando efetivado, consubstanciado, né, ou regularizado, né, através de uma autorresistência. Porque o grande engano que cometem essas pessoas que não entendem nada de polícia, né, que se insurgem contra um instrumento legal chamado auto de resistência, né, é que esse auto de resistência ele não morre e fica na delegacia. Esse auto de resistência é elaborado, né, corroborado, né, por testemunhas, encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário, que ao final dará a sua palavra, né, se aquelas circunstâncias que ali foram narradas de fato ocorreram. Então, quando eu ouço esses policiólogos, eu volto a insistir que nada entendem de polícia, criticando a forma de você formalizar um fato como o culpado de todas as questões relativas ao enfrentamento que a polícia faz com a criminalidade, eu acho graça e lamento muito a desinformação deles. O que é pior, né? Eles colocam esse ícone como um dos indicadores de avaliação de violência. Honestamente, sabe, é uma distorção, é uma inversão de valores, é acuar a polícia de forma institucional, né? Fazendo com que o policial hoje ele pense duas vezes antes de combater o crime. Fazendo com que o policial hoje fale, para que eu vou fazer se eu vou ser penalizado, crucificado aqui atrás? E aí depois ficam se valendo, né, doutor Marcos Neves, da questão de que não houve uma redução em função do não enfrentamento, do número de homicídios e, portanto, essa é a fórmula correta e adequada porque poupamos X vidas, como se fosse essa política a responsável por poupar vidas. Na verdade, esses índices, inclusive, chegaram a ser questionados por um estudioso do IPEA, um pesquisador do IPEA, que lançou dúvidas sobre a metodologia aplicada, né? Demonstrou que ela estava equivocada, né? O governo do estado disse que iria processá-lo, até hoje acho que ele está aguardando o processo, que o processo nunca foi feito contra ele, e o que ele afirmou era muito sério, até porque na gestão anterior ao do delegado Beltrame, né, do delegado Precioso e da minha mesmo, os índices de homicídio já vinham numa espiral descendente, estavam com viés de queda.
e o viés de queda se processou no decorrer dessa administração. Mas o que nós já estamos vendo hoje, e ontem mesmo o jornal traz essa informação, um aumento de mais de 20% nos índices de homicídio. Ou seja, esse é o legado dessa administração que focou, né, em cima de uma única política que, na verdade, não deu certo. A própria Veja, que dizia que essa era a política correta e a política adequada, na semana passada traz uma matéria demonstrando que, na verdade, essa política de UPP foi uma política mentirosa, né? Uma política que não apresentou os resultados esperados. Não que ninguém quer um insucesso de uma determinada política, mas é que a política precisa vir acompanhada, né, de outras ações policiais que, ao que me parece, não foram realizadas. Exatamente. No meu entendimento, a questão da UPP, o projeto das UPPs focou muito e apenas a ocupação territorial. A ocupação territorial, ela é necessária, mas não é suficiente. Ocupar território é importante, sim. Agora, o confronto permanente à criminalidade é inadiável. Nós temos que lembrar que nós vivemos num Estado democrático de direito, conforme preceitua o artigo 1º da nossa Constituição da República. O princípio da legalidade é princípio elencado no artigo 37 da Constituição da República. E, diante de uma situação onde organizações criminosas que sustentam toda a sua atividade em cima de uma prática considerada crime permanente, que é a associação para o tráfico de drogas e a venda de drogas, o Estado tem obrigação de confrontar essa realidade criminosa, conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal. Se um crime é permanente e há um estado de flagrância que se prolonga no tempo, a autoridade policial tem a obrigação de confrontar essa realidade, sob pena de deixar de cumprir o mandamento constitucional do princípio da legalidade. Prevaricação. E até chegar ao ponto de prevaricar. Se houver um dolo, a intenção de não fazer, ele pode inclusive responder pelo tráfico de drogas, porque é um garantidor, né? O artigo 13 do nosso Código Penal, parágrafo 2º, cria a figura do garantidor, e aquele que tem a obrigação de confrontar a criminalidade e deixa de fazê-lo por diversas razões, pode inclusive responder pelo crime que está sendo praticado. Então, essa questão é uma questão grave que envolve necessariamente objetividade e uma visão muito clara do que é o direito. Porque nós confundimos muito, e eu devo lembrar aqui que no direito administrativo nós estudamos um princípio chamado princípio da especialidade. Nós temos que entender que o papel da polícia é exatamente esse, é confrontar a criminalidade utilizando os instrumentos de força previstos na legislação penal e processual penal. Hoje confunde-se muito o papel da polícia com questões sociais. Isso não interessa à autoridade policial. Aliás, o papel, né, estabelecido pela legislação é um papel de repressão ao crime. Exatamente, exatamente. Esse é o grande papel das instituições policiais. E quem diz isso não somos nós. Quem diz isso é um sociólogo alemão chamado Max Weber, quando define o Estado como o monopólio do uso da violência. Essa é a visão de Marx, e a grande questão aqui que se coloca é que os chamados especialistas de segurança pública leem muito Marx, mas se esquecem de ler Marx. Leem Karl Marx e não leem Max Weber. E Max Weber, quando definiu o Estado, deixou muito claro que a instrumentalização da força para efetivar o elemento teleológico do Estado, que é o ordenamento jurídico, é inadiável. Isso em todas as áreas. E até mesmo o próprio Karl Marx, eles leem mal, porque se lerem corretamente Karl Marx, aplicariam talvez mais força do que... Exatamente. Com uma finalidade deformada, mas é exatamente isso. Então, me parece que a grande questão é essa, é nós partirmos inicialmente do conceito de direito, o conceito kelseniano de direito. Eu gosto muito de Hans Kelsen, porque Kelsen define que direito é norma, ou seja, a instrumentalização da norma, que é posta pelo Estado de forma heterônoma a partir de um processo legislativo, tem que ser observada. E quem é que instrumentaliza a lei penal em matéria de segurança pública? As instituições policiais. E, inevitavelmente, nós vamos nos deparar em determinadas situações com confronto. E, diante de uma situação de confronto, faz necessário o uso da força. Quando causa resultado morte, nós temos que entender também o seguinte, que o resultado morte ali não caracteriza homicídio. Hoje, nas estatísticas policiais, criou-se a figura da letalidade violenta.
O que é a letalidade violenta? É um somatório do homicídio, do latrocínio e do auto-resistência. O auto-resistência não pode compor a letalidade violenta, porque não é crime. Crime é o latrocínio, crime é o homicídio. Agora, a auto-resistência é uma ação respaldada no direito, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal, o artigo 23, inciso 2, e o artigo 292 do Código de Processo Penal. Você observa, Marcos, o desarranjo acadêmico, como nós já falamos, para colocar um ícone desse como um aspecto, né, de criteriar numa metodologia. O que nós observamos nesses últimos anos, né, vejo muito, e nós já concluímos a respeito, a falta de experiência e de conhecimento para fazer o mais importante quando você fala de efetividade, né, de compromisso. Todos nós aqui, né, exercemos cargos, assumimos responsabilidades, mas, acima de tudo, tivemos compromisso com a sociedade. Eu não vejo há muito tempo esse compromisso. Ontem eu tive um relato de um rapaz de comunidade, que a comunidade dele estava cheia de pessoas. Até eu indaguei há 2 semanas, tem muita gente de fuzil lá. Ele ontem falou: doutor, estou impressionado, a comunidade aqui pertinho. Eu não vejo há bom tempo, né, nenhuma apreensão, né, assim, substancial de armas. Eu não vejo há um bom tempo, acho que parou até de ter arma aqui no Rio de Janeiro, de repente até parou de ter droga, porque eu não vejo mais. Né? E me recordo nos nossos tempos, como apreendíamos. Eu lembro de uma semana na entorpecente que eu fiquei doido. Eu ia na justiça, mas já tinha 2, 3 ocorrências aqui na Polícia Federal, né? Na nossa força-tarefa, eu tô de louco. Isso parou. Quer dizer, parou de se traficar, parou de se colocar arma aqui dentro? Pelo visto, não. Né? Nós é que paramos de apreender. Nós é que paramos de prender. Nós é que paramos, né, de ter compromisso com a sociedade, com a segurança pública. Eu volto a dizer, e as pessoas até às vezes me criticam em razão disso, de que segurança pública é enxugar gelo. E é enxugar gelo mesmo, porque quem produz, né, o criminoso é a própria sociedade. Ele não vem de Marte, se instala aqui, né, para praticar roubos, furtos e tráfico. Ele é fruto da própria desigualdade social, de todos os problemas sociais que você quiser elencar. E segurança pública tem que enxugar esse gelo. E é verdade que vai sempre estar molhando, mas você precisa enxugar para evitar que se transborde, né? Então eu acho que a polícia, ela é responsável, né, por assegurar o direito de ir e vir do cidadão. Nem que para isso ela tenha que se utilizar dos instrumentos que estão ao seu alcance, que são as armas, para fazê-lo. É inconcebível, né, que a polícia não entre mais em comunidades para fazer a repressão qualificada, uma repressão em cima de dados de inteligência, né, voltada, né, para desarticulação de quadrilhas, para prisão de lideranças, né, porque eu acho que é fundamental você atacar as lideranças. Porque o líder de uma facção, de um grupo, de uma organização, ele precisa saber que ele está vulnerável, de que ele é alcançável. Porque quando ele é alcançado, os seus subalternos passam a refletir 2 vezes. Se o meu chefe cai, tenho eu a possibilidade mais ainda de cair mais rápido. Então, acho que o exemplo vem de cima e é preciso pegar em cima. E falando em exemplo que vem de cima, muitas vezes o que você assiste é essa criminalidade dizendo: olha, eu trafico drogas, eu tenho armas, eu imponho terror à sociedade. Qual é a diferença minha para esses governantes, né, que são associados, vinculados a organizações criminosas, né, que são ligados a um esquema de corrupção, né, que roubam do pobre, né, o seu imposto, né, e não dão médico, educação, né? Então fica tudo, na verdade, equiparado. E as grandes organizações criminosas não são apenas essas que nós estamos vendo no dia a dia, armadas e que impõem o terror. Existem também essas grandes organizações criminosas, né? Aliás, como chamam os investigadores e procuradores, né, da República e investigadores da Polícia Federal,
nas investigações que vem fazendo no estado do Rio de Janeiro, demonstrando que existia uma verdadeira organização criminosa comandada pelo governador do estado, associado a empreiteiras, que hoje uma delas, inclusive, faz uma meia-culpa, parece uma Madalena arrependida nos principais meios de comunicação. Então a gente vê que, na verdade, o exemplo tem que vir de cima. Se a autoridade não tiver comportamento ético, né, não for interessada na questão da coisa pública, fica muito difícil combater a criminalidade. Perfeito. Exatamente. E eu gostaria de fazer uma observação baseada num caso concreto. Eu, há pouco tempo, coisa de uns 10 meses atrás, participei de uma reunião com alguns colegas delegados de polícia aqui no Rio de Janeiro, e um dos temas da reunião era a redução do auto de resistência. E um desses colegas fez o seguinte comentário comigo: ô Marcos, defendendo a diminuição dos autos de resistência, como se fosse possível não fazer auto de resistência. O policial, a única opção que o policial tem em não praticar o auto de resistência é morrer. Porque numa situação de confronto, faz necessário o uso da força para a defesa da própria vida ou para a defesa de terceiros. Então, se ele não fizer o uso da força, o que ele pode causar? A morte, ou a sua própria morte, ou a morte de um colega. Mas então, o argumento do colega, desse meu companheiro delegado de polícia, é que a redução dos autos de resistência poderia reduzir o problema para o policial que se envolve na prática do auto de resistência. Então, alegando que não trabalhar poderia evitar problema. E eu argumentei com ele o seguinte... Não trabalhar evitaria problema. Evitaria problema. Fica em casa. Pois é. E eu argumentei com ele o seguinte, que polícia é igual a problema. Quem não quer problema está no lugar errado. Como o senhor muito bem colocou, o nosso papel é enxugar gelo. Né? Constantemente, permanentemente. Porque quando o gelo não é enxugado, cria-se uma inundação. Aquele gelo transborda e nós vivemos esse caos em matéria de segurança pública. Outra coisa que o senhor colocou muito bem é que o Estado, nas suas operações direcionadas a combater organizações criminosas, tem que visualizar, tem que ter como meta a prisão dos principais cabeças dessas organizações criminosas. Isso tem efeito pedagógico. O criminoso está lá na ponta com um fuzil, fazendo a segurança da boca de fumo. Ele sabe que se o chefe dele for preso ou morto em confronto com a polícia, isso é óbvio, pode acontecer com ele também. Então o efeito pedagógico é muito bom. Hoje, o doutor Lourenço colocou muito bem, quando se apreende droga e arma no Rio de Janeiro, são quantidades pífias perto da realidade que nós vivemos. Eu me lembro que o Lourenço, quando dirigia a repressão ao tráfico e ao contrabando de armas aqui no Rio de Janeiro, era de tonelada para cima a apreensão. Hoje a gente vê, às vezes, as operações policiais resultando em prisão de 1 quilo de maconha, né, alguns papelotes de cocaína. Isso não corresponde à complexidade que nós vivemos com o tráfico de drogas na cidade do Rio. Então, eu volto a bater nessa tecla, é importante o comprometimento com a efetividade do trabalho policial, não confundindo eficiência com efetividade. Repito, eficiência é meio, é um instrumento para atingir um fim maior, que é uma atividade efetiva em matéria de segurança. Delegado Lourenço, nós observamos, por exemplo, que essa organização criminosa incrustada, né, no seio do Estado brasileiro, né, e principalmente aqui no nosso estado do Rio, que levou à prisão, né, e está em Bangu, né, vestindo roupa verde, de cabeça raspada, o ex-governador. E me parece estranho, né, que a própria polícia do Estado, né, não tenha, né, verificado, né, no decorrer desses 10 anos em que esse grupo esteve à frente do poder, né, a prática criminosa. O próprio secretário de Segurança Pública, né, que esteve aí durante todo esse período, ao que parece não teve capacidade de se aperceber, tão preocupado que estava em montar o PP financiada, né, por grupos, inclusive vinculados ao Ike Batista, que financiavam parte das UPPs, né, e habitava, inclusive, em apartamento, né, vinculado a essa organização criminosa. Então, é muito difícil você atuar na segurança pública se você não se guiar pelos bons exemplos. E eu acho que isso também tira a motivação do cara que está na ponta, do policial, do tira, que está ali no combate do dia a dia. Então eu acho que nós precisamos mudar essa dinâmica, né? É preciso passar, como diz o Boris Casoy, o Brasil é limpo, né? É preciso que venha de cima, né, que venha das estruturas mais altas o exemplo, né, para que a gente possa atuar. Verdade, doutor Itagiba.
eu nunca gostei muito da expressão que eu escutei, né, enxugar gelo, que o senhor falava comigo lá atrás. E um agente que eu gostava muito, da Entorpecentes, Menezes, que era um grande parceiro ali na área de inteligência, usava. Eu ficava revoltado com isso. Não estou enxugando gelo, eu estou acabando com isso. Mas eu chego agora em 2016, eu não estou também mais enxugando gelo, não. Estou chegando de balde ali para tirar aquela água que está ali, porque o troço derreteu, né? Eu fiquei muito tempo na Entorpecentes, e de repente comecei a atuar como investigador nos últimos 7, 8 anos em área patrimonial. E realmente, a gente fica ali, é um viés, né, a repressão a tráfico de armas, de drogas, e é um outro viés que me impressionou muito, muito, né, nessa área de patrimonial. Eu falo muito isso na faculdade, né? A Petrobras, a sede dela é no Rio de Janeiro. A operação começou em Curitiba. Eu vejo que aqui no Rio de Janeiro, vários desses delitos, incisos, envolvendo essas autoridades que deveriam dar o exemplo, nós não tivemos investigações próprias, nossas, regionais. Nós tivemos, sim, em outros estados, que foi até um acidente, né, aquilo lá, e bancado, obviamente, por um juiz, que é o doutor Sérgio Moro. Então, me causou muita preocupação, né, ver aí os outros pessoas, o que essas pessoas ficaram cegas? Será que não estavam vendo? E se não fingiam que estavam vendo, que providência tomaram por uma questão ética sua de vender um discurso, uma imagem de que eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu tentei, a culpa é dos outros, né? A culpa é porque não sei o que, não fez o que, eu sei aonde, né? Vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos assumir os nossos erros e vamos para cima realmente, né? Eu fui, no mínimo, conivente. E esse eu acho que é o grande problema que nós vivemos no país. Nós precisamos de exemplos, né? Exemplos a serem seguidos, exemplos a serem passados para as novas gerações, né? Exemplos para serem ensinados, né, na prática da nossa atuação ética no dia a dia. É muito difícil. No outro dia eu fiz uma postagem, inclusive, no meu Facebook, que deu um pouquinho de discussão, que eu disse o seguinte: todo mundo quer comportamento ético. Todo mundo vai às ruas exigir comportamento ético por parte dos políticos e da classe política. Mas cada um de nós precisa também ter um comportamento ético e um compromisso com a ética, né? É quando você vai ao médico e ele diz, mas se pagar sem recibo, né, eu dou desconto. Né? É quando você, muitas vezes, fura uma fila, né? Isso são todos comportamentos éticos que tem que começar com a educação, tem que começar no indivíduo para depois partir para o geral. Então é muito bom que a gente reflita sobre os nossos pontos de vista. Eu vi agora recentemente, e para que nós possamos encerrar, uma polêmica muito grande, até porque eu acho que o Congresso não tem, no momento, legitimidade, né, para discutir a questão que vem discutindo, que é a questão de buscar instrumentos de salvaguarda dos próprios políticos pelos crimes que cometeram. Então, eu acho que é um momento inoportuno para fazer esse tipo de discussão, embora seja o poder mais legítimo e, portanto, o mais criticado, né, que existe no país, em função de que todos os membros que ali estão não estão por favor de ninguém, estão lá pelo voto, né, e pela opção popular, mas trazem uma discussão que no momento não deve ser aplicada e não deve ser aprovada, que é um projeto praticamente de autoanistia. Mas também me cria espécie ver determinados agentes públicos cuja responsabilidade é atuar, né, e que vem fazendo um excepcional trabalho na Lava Jato, se colocarem com um discurso dizendo, se aprovar esta medida, eu deixo de trabalhar. Deixar de trabalhar por sentimento pessoal é prevaricação. Exatamente. Então eu acho que é importante que cada um compreenda o seu mistério. Eles têm hoje o reconhecimento público não pelos discursos que fazem, nem pelas propostas legislativas que enviam ao Congresso Nacional. Nem pelos PowerPoints que promovem. Nem pelos PowerPoints que promovem. Eles têm o reconhecimento da população e a nossa admiração pelo trabalho que vem executando. Eu sempre digo, delegado,
membro do Ministério Público e juiz deve falar nos autos. É ali que está o nosso trabalho. E não nos cabe, portanto, ficar dizendo: não, eu não vou seguir nesse trabalho se mudar a legislação. Ele tem todo o direito amanhã de pedir a exoneração do cargo de procurador da República. Mas ele não tem o direito de deixar praticar ato de ofício em função de um sentimento que é pessoal, de que aquela modificação legislativa não atende àquilo que ele acha que é o mais adequado e o mais correto. Até porque vamos falar a verdade sobre os fatos. E nós estamos juntos com os nossos delegados da Lava Jato, apoiando os procuradores no trabalho que realizam e principalmente a isenção do juiz Moro. Mas é importante dizer o seguinte: nós, delegados de polícia, né, trabalhamos na nossa atividade de repressão e combate ao crime, né, sem qualquer benefício por parte da lei. Exatamente. Nós não temos foro por prerrogativa de função, como tem os magistrados e os membros do Ministério Público, né? E nós temos uma lei de abuso de autoridade que está todos os dias com a espada sobre as nossas cabeças, né? Então é importante dizer o seguinte: não é isso ou aquilo que fará com que nós trabalhemos mais e melhor. O importante é seguir no trabalho, não perder o rumo, não perder o objetivo e deixar que o próprio clamor público faça, às vezes, daquilo que nós entendemos mais correto e mais adequado. O que você acha? Perfeito. Lembrando também o seguinte: existe um princípio constitucional elencado no artigo 37 da Constituição da República, que é o princípio da impessoalidade. O agente público, no exercício da função pública, ele não é a pessoa física do agente público, ele é o Estado. Então, os procuradores da República, delegados de Polícia Federal, quando atuam no caso concreto, investigando o caso concreto, eles são o próprio Estado, em última instância. Nós temos que deixar isso muito claro. E o nosso comprometimento maior com o ordenamento jurídico. Qualquer lei que se submeta a um processo legislativo, que passe a compor ordenamento jurídico, cria para o agente público um comprometimento com relação à aplicação da lei ao caso concreto. Evidentemente que essa lei ela pode eventualmente ser submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal para que seja discutida a sua inconstitucionalidade, a sua eventual inconstitucionalidade. Mas, em tese, essa lei é presumivelmente constitucional e tem que ser observada, independentemente, individualmente, o agente público discordar do seu conteúdo. Nós não podemos dizer, né, nós três, os pares delegados, não vamos fazer essa investigação porque a pressão está grande. Quando pegávamos essas investigações e tentavam nos pressionar, aí que nós nos abraçávamos mais a ela, porque o filho é bom. Então, eu vejo esse o momento. Então, eu não posso renunciar a uma investigação porque existem pressões, forças externas ou os que querem ser anistiados. Aí que eu vou me abraçar mais a ela e mostrar mais ainda à sociedade, né, qual é a questão de fundo nesse fórum. E aí eu gostaria até de lembrar aos colegas que muitos se esquecem e muitas pessoas fazem interpretação da legislação em desfavor da atividade policial. Isso já aconteceu e nem por isso nós deixamos de cumprir com o nosso mistério. Sim, exatamente. Por exemplo, a identificação, né, daquele que é preso, a individual datiloscópica, no indiciamento, nos foi retirado o poder de fazer isso, que é um direito e garantia individual do cidadão, não é nem do policial, porque você sabe quem está prendendo e individualiza quem foi preso. Exatamente. Querem também, e nos tiraram de alguma forma, a possibilidade de apor algemas quando realizamos as prisões, quando na verdade a algema nada mais é do que a grade móvel, porque aquele indivíduo que está preso vai para trás das grades. E mais uma vez fizeram uma interpretação que nos tiraram, né, a possibilidade normal no dia a dia, quando faz uma prisão, de algemar o indivíduo. A Constituição de 88 nos limitou o direito de fazer busca e apreensão, e nem por isso nós deixamos de fazer as buscas e apreensões, requisitando e solicitando, né, ao Poder Judiciário os devidos mandados. Então, muitas legislações já vieram, muitas já foram, né, muitas já nos beneficiaram, muitas já nos prejudicaram, mas nós continuamos a cumprir o nosso dever. E eu acho que é esse o recado que nós temos que mandar para quem está nos ouvindo hoje. Aplaudimos a Operação Lava Jato, queremos uma Operação Lava Jato em cada território, estado do território nacional, queremos que esses corruptos todos sejam individualizados e sejam condenados pela justiça.
mas é importante que cada um cumpra com o seu mistério, cada um cumpra com o seu dever, sem se deixar levar por paixões políticas. Esse é o trabalho que nos cabe fazer e nós, enquanto delegados de polícia, iremos realizar. Esperamos que os procuradores continuem a fazer também o seu trabalho e que a Justiça julgue com isenção. Muito obrigado pela participação do delegado Marcos Neves e do delegado Lourenço Pompilho da Hora nesse debate patrocinado pela Academia Brasileira de Filosofia sobre Segurança Pública, uma sociedade em guerra. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.